marcial. Sem dúvida. Né? Nos traz uma sensação de autoconfiança, né? Uhum. De olhar as pessoas Sim, de igual para igual. Eu não sou menor que ninguém, exatamente, mas lembro-me sempre, eu também não sou maior que ninguém. O jiu-jitsu nos proporciona esse aspecto da gente saber nos defender, né? Mas isso não quer dizer que a gente fique uma pessoa violenta. Muito pelo contrário. Pelo contrário. A violência você extravasa muitas vezes dentro do próprio dojo, fazendo um treino ali, com onde, regras, por exemplo, com regras e por tal. isso que é tão importante e ter que ter um instrutor, um professor, Sim. um mestre tão imponente para determinar esses valores. Perfeito, John. Com Perfeito. valores de respeito, É isso. uma prática constante, não desistência. Sim, ainda hoje de manhã, hoje mesmo, 8 horas da manhã, nós temos um treino de karatê, onde eu deixei muito claro isso. Por exemplo, os meninos que estavam acostumados a fazer treinos de karatê para a competição, eles, pronto, hoje vocês vão treinar esquecendo de regras de competição e lembrando de regras de boa convivência. Então, o que a gente mesclou ali? A gente mesclou defesa pessoal durante 1 hora com perspicácia, com aquilo que você possa levar em consideração sobre alertas. Isso é a ciência da proteção. Sim. A ciência da proteção que traz ali em torno coisas que você possa praticar no dia a dia. Coisas simples em que você pode discutir com uma galera e dentro de 1 hora o pessoal já sair com a cabeça mais voltada para determinadas possibilidades. Então, qual é o primeiro passo que eu tenho para me proteger? É me esquivar da problemática. Não é um golpe que eu vou aplicar, não é assimilar um golpe, apesar de que tudo isso faz parte do contexto, mas o primeiro passo é, eu evito a problemática. No beco escuro eu não entro, na multidão eu não me espremo, no violento que está lá barulhando e etc e tal, naquela muvuca eu não vou. Eu passo pela frente, vou lá na esquina e volto. Eu não me envolvo na possibilidade de que o risco seja iminente. Esse é o primeiro golpe que você tem que dar dentro do contexto da arte marcial. Essa é a ideia que a gente precisa passar. E o professor que está dedicado a alertar os seus alunos dentro de todas essas nuances, ele precisa incorporar mais do que nunca, como Alan cita nas questões da violência de hoje em dia. Ele precisa incorporar mais do que nunca nas suas aulas esses momentos em que você possa fazer isso teoricamente, partindo de pressupostos e também na prática. Um dos lemas do karatê é respeito acima de tudo, Sim, né? sim. E outro lema é conter o espírito de agressão. Uhum. Você tem que estar dentro da sua modalidade esportiva ou de arte marcial que trabalhe com mais de uma pessoa, utilizando golpes que envolvam práticas, né, físicas, práticas de ataque, de defesa, mas ao mesmo tempo respeitando aquela pessoa que está praticando com você. Perfeitamente. Mantendo sempre a integridade do outro. Sim, sim. Até porque o outro está cedendo Sim. o espaço dele, o físico dele, o corpo dele, para você praticar. Então não faz sentido algum você machucá-lo e ele no outro dia não voltar mais. Então cadê o seu espaço de treino, o corpo físico que você Você judiou? vai para um ambiente que tenha uma arte marcial ou uma modalidade esportiva, buscando qualidade de vida, buscando saúde. Mas se você está indo lá e está se machucando, a pessoa está te machucando sempre, está lhe impedindo de praticar aquela arte marcial, aquela atividade esportiva, não faz muito sentido não faz você sentido estar lá, algum. né? Gueguei Santana, nós temos algum comentário aí ou alguma pergunta, algo em que nossos amigos convidados possam tirar dúvida do público de casa? Se tiver, manda para nós aí, por favor, o áudio. Muito bom dia, professor Sondival, bom dia a todos e bom dia a você de casa. A amiga Amanda Passos mandou um comentário aqui, só gente grande. Temos também a pergunta da nossa amiga Sara. Sara manda aqui para vocês, bom dia, atletas. Para quem quer iniciar, quantos dias no mínimo podemos fazer semanalmente? Ela fala de exercício físico ou especifica alguma arte marcial? Não, exercício físico. Pronto, então eu vou passar a palavra
para nosso especialista John Kesson, e ele, mais do que ninguém, vai poder responder a ProSara nesse sentido. Diga lá, John. Muito obrigado, Sara. Sara, O tempo mínimo e a quantidade específica de sessões durante a semana, o mínimo realmente seria de 3 vezes na semana, para quem é iniciante. E isso seria agregado à evolução dessas sessões semanais, o aumento com o processo. Tem que ser processual, aí ela irá aumentando. Mas o mínimo realmente hoje necessário é 3 vezes na semana. inclusive há registros científicos Sim, a respeito com toda disso, certeza. né? Isso até tem até no colégio, no livro do Colégio Americano, que Americano determina de medicina de 3 vezes na medicina semana, esportiva. com no mínimo de 180 minutos semanais de prática de atividade física. Agora, John, isso não significa também dizer que a pessoa que está em 0 dia, que se escolher um dia para fazer, não já seja alguma coisa. 1 dia ou 2 vai ser melhor do que 0, né? Com toda certeza. Não ajuda muito, mas ajuda um pouco. O melhor. Porque tem um ditado que até o Leandro Twin, ele gosta de brincar Sei. muito disso, que ele diz, para quem não tem nada, metade é o dobro. Com né? toda certeza. Por isso que eu sou praticante de musculação há quase 13 anos e profissional da área há quase 10. Então que eu percebo que não há necessidade do praticante chegar lá e querer fazer tudo que está lá. Uhum. Faça pelo menos o básico. Não precisa ser exagerado. Aham. Para iniciante, você pode fazer 2 séries de Uhum. cada exercício. Sim. Não tem nada que impede isso. Sim. Perfeito. Agora, o profissional que está ali para orientar, ele tem que ter a competência, tem que fazer uma avaliação de caráter por completo da pessoa, tanto físico como mental, que você percebe que se a pessoa fizer uma intensidade um pouco mais elevada do que o normal, ela não vai voltar outro dia. Perfeito. Principalmente É isso aquilo que pra- Alan fala na arte marcial, é a mesma coisa, né, cara? Se você judiou demais ou permitiu que o cara Sim. se judie demais, no dia seguinte vai ter tanta dor que o cara não Ele vai não voltar volta, e a gente não quer isso, Com cara. toda certeza. A constância vai ser muito mais importante, Pra você né? ver o aumento dessa intensidade de treino, que é uma das variáveis, que a gente pode até comentar isso no decorrer do processo Show. agora, Uhum. ela é gradual. Sim, Ela não é de imediato. sim. Se você fizer isso, por exemplo, já há uma desistência muito grande de pessoas que estão acima do peso. Uhum. Porque ela já está num processo inflamatório, Sim. por conta até do estado físico dela. Aí você chega com a carga de trabalho que ela não tem o costume de fazer, Aham. ela Maltrata demais, maltrata né, demais a gente? pessoa, aí você aguarda ela no outro dia, ela não volta, A pessoa mal levanta. ela não levanta É, da cama. Tem um Isso outro, é sério, né? o outro lado também, que são aquelas pessoas que têm um certo início, malham por 15 dias, 1 mês ou até um pouco mais, e param novamente. E aí eu acredito que talvez seja até a maioria da situação de pessoas que malham um pouquinho, treinam um pouquinho e desistem. Aí Porque tá não sempre- conseguem, elas não enxergam aquela prática como algo realmente efetivo. Uhum. Porque o que o profissional ele tem que fazer? Ele tem que tentar criar uma forma, o máximo possível no início lúdica, Sim, para que aquela pessoa ela agregue aquilo à vida dela. perfeito. Porque não adianta, por exemplo, a pessoa começar, uma pessoa que é sedentária, começar aí 1, 2 semanas, 3 semanas e parar. O primeiro passo, então, nesse caso, John, seria fazer com que a pessoa sinta-se bem para Sim. a adesão. Sim, E o segundo passo, a aderência. com toda certeza. Ele tem que se sentir parte daquele processo, Sim. gostar do que está fazendo e dizer, poxa, aquele professor foi capaz de me mostrar que o meu caminho está correto. Esse processo de consciência, ele é complexo, porque para uma criança falar que eu não gosto de salada, não gosto de verduras, não gosto de fazer determinada coisa, é uma forma de tratamento. Para um adulto que já tem uma noção do que ele deve fazer, daquilo que é importante fazer, Sim. ou que mesmo que tenha uma maturidade, uma falta de conhecimento, mas tem um aconselhamento por parte de profissionais ou de pessoas ao seu redor,
ela dizer, não quero fazer, não gosto de atividade física. A questão vai muito além do gostar ou não gostar, querer fazer ou não fazer. É a compreensão de que você tem que dar prioridade para a sua existência. Portanto, independente de gostar ou não, e de querer ou não, eu preciso. E aí você dizia isso na sua introdução de hoje. Vem Perfeito. isso perfeitamente com o que John disse, de você saber trazer essa adesão, que por mais que a pessoa tenha consciência de que ela precisa daquilo, da atividade física, da musculação, então, Sim. importantíssimo, nem se fala, Sim. mas é o profissional também saber que o ser humano tem uma certa imaturidade nesse sentido, de mesmo compreendendo, ele não tem assim a fixação de dizer, não, eu vou a partir de agora ter mais disciplina. Ter disciplina é algo muito difícil em algumas áreas e poucas pessoas conseguem. Né? Se não tiver realmente determinado, focado naquilo, ou com a devida companhia, com a devida orientação.